Bom, e depois de sucessivas pesquisas de opinião indicarem a queda na popularidade de Lula, o petista passou a adotar um discurso com mais acenos ao público evangélico nesta semana. Haverá também uma campanha regionalizada para mostrar as entregas do governo nos estados, chamada Fé no Brasil. Nos discursos em que tem adotado este novo tom, Lula recorre a palavras como milagre e fé, a menções a Deus e a lembrança da família humilde. Em ato em Pernambuco, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo contou 35 menções a termos religiosos. Eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus. E queria perguntar se vocês acreditam em milagre. Vou contar 2 milagres para vocês. O primeiro milagre, por ser um milagre, por essa obra de Deus. Então, qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre, graças a Deus. Ô, gente, esse é um milagre. É um milagre. Só pode acontecer esse milagre da fé de vocês. Por causa da fé, por causa da crença de vocês. Se vocês não tivessem fé, vocês votarem em mim, foi um ato de fé. Foi um ato de acreditar de que um milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Porque Deus existe. O homem lá de cima. Outro milagre que nós estamos tentando fazer. E com a graça de Deus e com o milagre da fé, eu sou o presidente que mais fiz universidade nesse país. Que esse é outro milagre. É o milagre da crença. A inteligência é um dom de Deus que a gente não pode acreditar, porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Pode ficar certo que esse milagre será completo e até o próximo encontro, se Deus quiser. Ana, vou começar esse assunto com você. Ali no videozinho estava o contador, ali 35 menções a termos religiosos nesse discurso de 25 minutos de duração, 35 menções aí. Tava o contador, será que tem dedo aí do marqueteiro nessa também, Ana? E ele falando que não ia usar o nome de Deus em vão, né? Ora, Paula, é muito fácil, né? Desmontar qualquer discurso do Lula. Essa nova estratégia, com certeza, vem de marqueteiro. Fé no Brasil é só mostrar para os evangélicos, para os católicos, né, para os cristãos no Brasil, que são muitos, o que Lula defende em relação ao aborto. É só mostrar os vídeos dele defendendo abertamente o assassinato de bebês nos ventres de suas mães. Simples assim. Cristão não tem como defender aborto. Eu gosto mais da política X, da esquerda, sobre economia, tudo bem. Mas a partir do momento que aquele político defende abertamente o aborto como política de saúde pública, como Lula fez e ainda faz, não tem mais. Então a oposição tem que repetir, sem parar, os vídeos em que ele defende o aborto. Mas talvez ele tenha mudado. Aí mudou como? Se a recente nota do Ministério da Saúde em relação ao aborto promovia exatamente o aborto dentro das leis no Brasil até o último mês de gestação. Então é isso que a verdade, é isso que a oposição tem que fazer. Diante desse falatório aí de Deus, milagre, fé, passa um videozinho dele de 1 minuto, ele defendendo o aborto, e pergunta se, mesmo diante daquilo, o cristão vai continuar votando no Lula. E se ele disser que sim, a resposta é, então, o senhor não é cristão, porque cristão defende a vida desde a sua concepção. A Ana mencionou o vídeo do aborto, em que o Lula menciona. A gente tem esse vídeo aí, produção, para exibir? A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar.
Bom, Alexandre, quero te ouvir também. A gente tem observado, acompanhado a tentativa de Lula para tentar reverter nessa queda na popularidade, agora apelando aí para a religião, num discurso de 25 minutos com várias menções a termos religiosos. Como é que você avalia essa estratégia nesse momento, Alexandre? Bom, é divertido o presidente falando em Deus, mas não esquece jamais o Messias, Jair Messias Bolsonaro, né, que citou lá. Não, ele não consegue tirar da cabeça, não consegue. E eu acho que ele acertou. Foi um milagre ele ser eleito presidente da República. Depois do que aconteceu, por exemplo, no último período do PT na presidência, né, com Dilma, ele está conseguindo, o Lula 3 está conseguindo superar a Dilma 2, né, em termos de desastre para o país. Está conseguindo. Então, foi também uma questão de fé, porque fé não exige raciocínio, né? Fé é uma questão de crença. Né? Crença, sentir é com o coração e não com o cérebro. Então, talvez seja também uma questão de fé, ele tem razão, foi uma questão de fé que realizou-se o milagre da eleição dele, né? Se é que foi isso, se é que foi uma intervenção divina a eleição dele. Também não sei se isso não vai incorrer em alguma... ele, né, a declaração dele não incorre em alguma coisa que diga respeito à apuração dos votos, né? Se houve o dedo de Deus aí. E também aí na questão do aborto, né, não tem como negar, né? Agora mesmo, o Conselho Federal de Medicina se opôs até o aborto legal se for além de 22 meses de gestação, que dá uns 5 meses. É uma coisa terrível, ele dá uma injeção no coração do bebê que está no útero da mãe de cloreto de potássio. É uma coisa horrorosa, é uma coisa assim que parece campo de concentração, né? Parece experiência do Dr. Mengele lá na Alemanha. Então, é o que a Ana falou, né? Fica fácil de a gente contestar um discurso desses. Claro que ele está tentando, mas tentando assim esfarrapadamente penetrar no eleitorado evangélico, que é, na sua grande maioria, Bolsonaro e Michele também, né? Que atua muito nessa área dos evangélicos. Eles detestam, dizem que é uma mistura de religião com política, né? Na verdade, religião, como eu disse, é o lado coração, o lado espiritual das pessoas, e todos têm, né? E a política é o lado secular, o lado material. Não vejo por que separar os dois. Paula. E aí, Piotr, como é que você enxerga essa tentativa de tentar rebanhar aí o público evangélico por parte do Lula? Primeiro que a expressão milagre normalmente é muito mais associada aos católicos, porque o milagre vem da intervenção de um santo. Santos não fazem parte da crença dos evangélicos, que, como já você mencionou, parece ser o objetivo dele. Agora, os evangélicos usam com muita frequência muita coisa do Antigo Testamento. É lá que está, por exemplo, a expressão, vem de lá, falso profeta. E por que eu estou citando isso aqui? Porque quando se fala em religião e se quer provar-se realmente religioso, independentemente da religião, a lógica de uma religião é a bondade, mas é a humildade, é a piedade, é o perdão. Todas as declarações de Lula em relação aos seus rivais políticos, os seus políticos de outros partidos com quem ele concorreu, são todas raivosas. Raiva não combina com quem quer demonstrar um lado religioso mais forte. Ele não teve a grandiosidade política, eu sei que é difícil falar isso daí, mas enfim, eu tenho que comparar presidentes da República, de Juscelino Kubitschek em relação, por exemplo, à anistia. E olha que o caso de Juscelino era muito mais grave do que, por exemplo, defender a anistia justa e certa, levando-se em conta esse descalabro jurídico que tem sido levado em conta no julgamento daquelas pessoas todas presas no dia 8 de janeiro. Lula não fala sobre isso. Lula nem menciona isso. Não dá nem para comparar o que passou Juscelino e o que passou agora, qual é esse momento do dia 8.
Então, daqui a pouco ele corre o risco de receber a alcunha de falso profeta, porque ele não tem humildade nenhuma, ele fala dele. Um pregador não fala de si próprio, um pregador fala de Deus, fala de Jesus Cristo, fala dos benfeitores religiosos, pode ser santos ou pessoas veneradas, não se fala de si próprio. Eu nunca vi um padre, por exemplo, num sermão falar dele. Não, ele fala do Testamento, fala de Jesus, fala do Evangelho, fala dos evangelistas. Lula fala dele, do discurso, é impressionante. Além do que, parece que precisa combinar com o marqueteiro, que certas expressões não falam com o público evangélico do qual ele está pretendendo convencer. Não parece que vai conseguir. Augusto. Esse marqueteiro já fez o suficiente para ser demitido, né? Porque ele e o Lula estão formando uma dupla de bestas quadradas aí, que, olha, é afinadíssima. A dupla só faz besteiras. Vamos lá. Como lembrou o Piotto, o milagre, geralmente, o milagre é quase sempre, claro, atribuído a Deus e frequentemente a santos. Aliás, o processo de canonização exige a comprovação de 3 milagres, se não me engano. É isso, para que a canonização se concretize. É preciso. Então ele está querendo seduzir, como planejou o marqueteiro, os evangélicos. E aí põe no meio ocorrências que envolvem santos. Não bate. Depois ele ofendeu todas as religiões ao culpar Deus pela volta à cena do crime. Volta dele, Lula, agora acompanhado pelo Alckmin, que é uma das testemunhas de que houve cena e houve crime ali. Bom, que culpa tem Deus nessa aí? Está chamando, é codinome, né? Codinome de alguma outra autoridade, o que é isso? Ele se considera, e né? O único Deus da seita da missa negra, aí que o PT virou. Mas o Lula fala que Deus me colocou na presidência. O que Deus tem contra o Brasil? Como é que faz um negócio desse? Isso é pecado mortal e irremissível. Então, olha aqui, como pregador, Lula não vai longe, não. Não reuniria um público maior do que reúne o Lindbergh Farias quando faz aqueles comícios na esquina, né? Comício em lugar movimentado, sem plateia. É o que o Lula vai acabar fazendo. Se ele subir num púlpito, né, você não vai ver ninguém, nem em banco, muito menos em pé. Acho que são 2 milagres, viu, Augusto? 2? Um para beatificação e o segundo para canonização. Perfeito. O processo é longo. Perfeito, é bem longo, né? Vou voltar para a Ana aqui para fechar a rodada. Isso. A Ana deve saber. Sabe. É isso mesmo, mas eu só queria trazer um outro ponto que eu esqueci de mencionar, que talvez o Lula esteja aí também no caminho do que os americanos chamam aqui de damage control, né? O controle de danos depois daquela postagem do MTST numa sexta-feira santa, uma postagem que causou, né, uma confusão nas redes sociais, foram brutalmente e corretamente criticados. O MTST colocou essa postagem aí, né, os soldados ali romanos olhando para Jesus e dizendo bandido bom é bandido morto. E aí, diante da péssima repercussão, eles voltaram às redes sociais e explicaram o evangelho de Mateus, o evangelho de não sei quem, e não foi isso. E logo, alguns dias depois, eles retiraram a postagem, dizendo que realmente não foi muito de bom gosto, mas a culpa é do Bolsonaro, a culpa da repercussão, da péssima repercussão, a culpa é dos bolsonaristas. Então, diante, né, da relação MTST e Boulos, que é discípulo de Lula, e que concorre à Prefeitura de São Paulo, parece que isso também ele deve ter colocado aí na balança que agora eu preciso ir a campo, tentar resgatar os cristãos diante, né,
da heresia que cometeram e da afronta, né, da ofensa a todos os cristãos no Brasil, um país que, na sua vasta composição religiosa, respeita e ora e atende ao cristianismo, né, os evangélicos, católicos, protestantes. Então, agora, se o cristão vai acreditar nesse monte de bobagem, porque com certeza tem um componente e uma matemática política aí nesse discurso, e apenas isso.